É um daqueles mitos, 8 horas para tudo, não é? 8 horas, um bocadinho com a Revolução Industrial, não é? 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir, 8 horas para lazer, e fixámos assim neste número. Eu durmo só estas horas, mas já me habituei, como pessoas que têm uma certa doença e dizem que estão habituadas, porque eles, se calhar há gente que nunca sabe o que é ter uma noite de qualidade. Um bocadinho, para ter um sono de qualidade há 3 fatores que têm que ser respeitados. E não pode ser só um, não há um que seja mais importante do que o outro, portanto tem que estar os 3 em consonância. E é uma coisa que não fazemos com outras coisas. Se nós pensarmos, se eu saltar o jantar, eu pequeno almoço não vou jantar 2 vezes, não vou comer aquilo que ficou. Com o sono funciona um bocadinho muito assim. Só que para as outras coisas eu acho que as pessoas já perceberam, com o sono não, acho que se consegue repor tudo aquilo que se perde. Olá a todos, o meu nome é Mafalda e este é o podcast Supera-se. Aqui vou falar de saúde, seja comida, exercício físico, sono ou tudo o que te possa ajudar a ser a tua versão super. O objetivo da Supera-se é conseguir criar uma comunidade de outliers, pessoas fora do normal, pessoas que querem estar constantemente a melhorar e que não se contentem com estar bem, mas querem estar ótimas, pessoas que não têm medo de lutar pelos objetivos e pessoas que querem ser super. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Supera-se. Eu sou a Mafalda e hoje temos o prazer de ter connosco a Sofia Rebocho. Sofia é licenciada em Cardiopneumologia, é expert em Somnologist Technologies, ver se disse isto bem, é também mestre em Ciências de Sono e é ainda a coautora do projeto Teu Mal é Sono, juntamente com a Bruna Reis. Este projeto conta já com uma grande lista de podcasts, 68 podcasts, onde têm basicamente dois formatos, têm alguns convidados especialistas sobre o sono e também histórias reais para que possam, de certa forma, ajudar as pessoas a perceber que não estão sozinhas e que é possível melhorar ou mesmo eliminar alguns dos problemas que têm de sono. E têm também um diário de sono que foi lançado há cerca de 1 ou 2 anos. Eu lembro que comprei no primeiro ano em que vocês lançaram, agora já não me lembro se foi há 1 ou 2 anos, e também lançaram recentemente um livro que é intitulado com o mesmo título, que é O Teu Mal é Sono. Seja muito bem-vinda, Sofia, é um prazer ter-te aqui comigo. Obrigada, eu. A falar deste tema tão importante. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E obrigada pela introdução, é muita coisa, às vezes não é. Já vimos que nós nos títulos somos muito pouco, não temos muita criatividade em tudo o que fazemos, é tudo o Teu Mal é Sono, portanto é simples de. Sim. Seja o diário, seja mas o livro. Sim, acho que é um bom título e acho que, lá está, começou por tentar desmistificar um bocadinho e muitas vezes nós achamos que é tanta coisa, mas a verdade é o sono. Só que, apesar de eu achar que já estamos a mudar um bocado o paradigma em relação ao modo como vemos o sono, acho que ainda continua a ser muito, se tivermos que sacrificar alguma coisa, vai ser o sono. Exato. Normalmente isso acontece. Concordo. E também acho que era um bocadinho aí porque eu queria começar, porque nós vemos, eu acho que de certa forma toda a gente sabe que dormir faz bem e que o sono é importante. Podemos não saber exatamente em que mecanismos é que o sono é importante e porque é que ele é importante, mas de certa forma todos sabemos que o sono é importante. Mas se por um lado, por exemplo, o exercício físico, e fazemos o exercício físico, nós associamos muito a uma pessoa bem-sucedida e disciplinada, etc., o sono ainda, para algumas pessoas, ainda é visto como algo que, ok, se uma pessoa dorme é porque o dormir e o sucesso ainda estão aqui um bocado em lugares opostos. E ainda associamos, por exemplo, muito aquele CEO que para ser CEO tem que acordar às 4 ou 5 da manhã e esquecemos um bocadinho de, ok, se calhar para ele acordar às 4 ou 5 da manhã tem que se deitar cedo, esquecemos essa parte. O que é que achas que pode ser importante para tentarmos começar a mudar este paradigma, que acho que já mudamos e uma das coisas é o vosso podcast, mas o que é que achas que é importante para continuar essa a mudar? É uma das perguntas para $1 milhão, não é? Porque eu acho que é muito, muito difícil dar uma resposta, mas na minha perspectiva o que tem realmente que mudar é começar a colocar o sono nos currículos pré-escolares e escolares. Acho que tem que se começar pela base, é aí que se aprende tudo. E as crianças, se tiverem modelos positivos na escola, de certeza que vão tentar falar disso com os pais, como acontece com outras coisas. Fala-se de alimentação, fala-se de exercício físico, mesmo a minha filha, quando vem da escola,
tudo o que fala de alimentação, se ela me vê a cometer algum erro, ela inevitavelmente vai-me dizer, se falasse de sono, se eu visse os meus pais a deitarem-se tarde ou a darem-me maus exemplos, que é o que acaba por acontecer, não é? E acho que Portugal é um bocadinho fruto, acontece muito isso, um bocadinho na maior parte das famílias. Nós trabalhamos muitas horas, entramos muito cedo, saímos muito tarde dos empregos, não temos tempo de qualidade em família, eu acho que isso cria um grande ressentimento. E depois, quando chegamos a casa, é impossível nós queremos pôr os nossos filhos a dormir cedo quando não tivemos com eles tempo nenhum. E acho que, certo. Sim. Obviamente que eles também vão as crianças são esponjas e eles querem passar tempo também de qualidade. E acho que enquanto não mudarmos estes hábitos na raiz, na família, na escola, acho que é muito difícil depois mudar em idade adulta, porque sabemos também que muitas coisas, mesmo por exemplo a insónia, que é um dos distúrbios com maior prevalência, muitos deles começam exatamente com maus comportamentos na infância. Portanto, acho que temos que começar por aí. Eu diria que era aí o início, e depois combater, já que já não vamos a tempo para muitas pessoas, tentar com projetos de literacia do sono, com uma linguagem simples e acessível para o público em geral, começarem a tentar pelo menos perceber porque é que o sono é importante neste ou no outro aspecto. Não perceber apenas de uma forma global que faz bem, e faz, não há nada no nosso organismo que não beneficie com uma noite de sono. E se não fosse realmente importante, nós não passaríamos 1/3 das nossas vidas a dormir. Portanto, evolutivamente seria o maior erro, né, da humanidade. Há muitos autores que dizem isto, se não servisse para nada. Portanto, acho que temos que pensar um bocadinho o contrário. Se nós passamos este tempo todo nos nossos quartos a dormir, cerca de, se calhar, 30 anos das nossas vidas, é porque alguma coisa tem que ser importante. Sim. E o aspecto que estavas a falar de começar em criança faz todo sentido, porque depois nós acabamos por reproduzir em adultos aquilo que aprendemos em crianças. E se o que aprendemos em crianças foi... que depois é um ciclo, não é? Isso de aprendemos em crianças está muito ligado com aquilo que tu falaste, da questão de, ok, nós chegamos a casa, queremos estar com os nossos filhos, e se não tivermos tempo, porque chegamos muito tarde a casa, depois vai acabar por ser um ciclo vicioso e uma bola de neve neste sentido. Sim, e temos até várias crianças que, mesmo que não precisem de entrar tão cedo, temos crianças que, por exemplo, podem entrar às 9, mas com um pai a entrar às 7h30 ou às 8 no trabalho, inevitavelmente tem que o deixar na escola muito cedo. E às vezes só vai buscar às 7h30, as crianças não podem passar 12 horas na escola, não é? Eu sei que às vezes é muito complicado mudar isto, mas eu acho que as pessoas também têm que repensar um bocadinho se é isto que querem para a vida. Eu sei que é difícil e que temos os trabalhos e que podemos gostar, mas será que é isso depois que importa, pelo menos para mim? Eu acho que às tantas depois temos que mudar um bocadinho as nossas prioridades. E não se pode, claro, deixar... Para mim parece-me muito excessivo uma pessoa se está 12 horas a trabalhar, é muito. Imaginem para uma criança estar 12 horas na escola. Sim. E claro que por vezes pode ser difícil e as pessoas podem sentir que não têm solução, lá está, porque é o trabalho e têm, digamos, obrigatoriamente que entrar àquela hora. Mas depois a questão de sair àquela hora, que aí também entramos noutros campos, que é a questão de... que eu acho que está muito associada à cultura portuguesa, que é quem sair mais tarde é claro, aquele que está a trabalhar mais. Pronto. E depois podemos entrar aqui em outros temas, mas acho que não precisamos estar a mudar o mundo numa primeira instância. Basta os pequenos passos de, ok, se calhar saber que se chegarmos àquela hora, saber que temos que comprometer algum tempo com os nossos filhos, ou então estamos dispostos a sair à hora que deveríamos sair, digamos. Mas lá está, não podemos querer tudo sem ter algumas consequências. E neste caso, ou comprometemos tempo sem mais cedo, ou comprometemos o estar tempo com os nossos filhos. Mas aí, ao tomar estas decisões de para onde é que queremos ir, fazê-lo com mais consciência da importância que tem o sono. Sim, e eu acho que também quando são bebés, quando as crianças são bebés e de facto acordam muitas vezes durante a noite, há de facto uma grande preocupação com o tempo que eles dormem, mas porque nos afeta o nosso sono. Mas depois, quando eles crescem e passam a dormir a noite inteira, ninguém se preocupa se eles estão a dormir o tempo adequado, porque eles
não é a dormir o tempo que os pais dormem, 8 horas, não chega para uma criança, eles têm que dormir pelo menos umas 10, não é? Ou mais, portanto. E nós aí deixamos-nos preocupar, porque se eles se deitarem às 10 da noite e acordarem às 8 da manhã, às 8 da manhã, às 6 da manhã, uma pessoa acha que está tudo bem e não está, portanto. A partir do momento que eles dormem e que deixam de acordar quando não há distúrbios do sono, esquece-se um bocadinho disso e impõe-se os nossos horários como se fossem mini-adultos, e eles não são, eles têm que ter outros horários, obrigatoriamente. Eu estruturei este podcast um bocadinho diferente daquilo que eu costumo, porque acho que há alguns mitos que eu acho que é importante tentar esclarecer. E o primeiro está um bocadinho ligado com o que estamos a falar agora, que é a quantidade, digamos, ideal de horas de sono para as pessoas. E aqui, acredito que pelo que nós falamos seja importante distinguir, ok, que pessoa que estamos a falar, se é uma pessoa criança ou uma pessoa adulta, mas há muito o mito de toda a gente devia dormir 8 horas. O que é que achas que tens a dizer sobre isso? É um daqueles mitos, 8 horas para tudo, não é? 8 horas, um bocadinho com a Revolução Industrial, não é? 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir, 8 horas para lazer, e fixámos assim neste número mágico, e toda a gente pensa que tem que se dormir 8 horas, mas na verdade é um bocadinho variável. Um adulto normal vai encaixar aqui na média nas 8 horas, mas pode dormir entre 7 a 9 horas, e pode haver pessoas com maior necessidade de sono ou com menos necessidade de sono, se bem que dormir abaixo das 5, 6 é muito raro na nossa sociedade, é muito raro uma pessoa ficar bem, apenas 1% da população mundial se calhar fica bem com menos de 6 horas de sono, e acontece, está-se a perceber que é por uma mutação genética, portanto não é uma coisa propriamente normal, mas eventualmente há pessoas que se sentem bem com 7 horas ou 6 horas e meia, não vou dizer que não, e que pode acontecer, mas isto varia muito, portanto o número de horas que nós precisamos dormir varia com vários fatores, sendo que a genética tem um papel, mas fundamentalmente a idade, portanto as nossas necessidades de sono mudam muito com a idade. Quando somos bebés temos uma necessidade, também temos que dormir durante o dia, e isso conta para o total das horas de sono, e depois a sesta vai desaparecendo também progressivamente, e a necessidade de horas de sono vai diminuindo com a idade e depois vai encaixando ali no ideal. Para nós sabermos qual é que é o nosso ideal, a maneira mais simples é quando estamos de férias, quando não temos compromissos profissionais ou sociais, não é? Que nos obriguem a ir a um jantar fora, e vemos a que horas é que temos realmente sono para ir para a cama e a que horas é que acordamos sem despertador. E isso dá mais ou menos o nosso número de horas ideal, que é o número de horas que na ausência de distúrbios do sono, nós podemos estar 8 horas a dormir e a qualidade do sono ser péssima. Podemos estar constantemente a acordar sem nos apercebermos, e podemos estar 9 horas na cama e a necessidade de sono é péssima e vamos acordar cansados e com dor de cabeça e sem motivação para começar o dia. Portanto, quando eu falo aqui nesta necessidade individual, quando acordamos temos que estar prontos para enfeitar o dia. Não acordamos e acordamos bem, não nos apetece voltar para a cama, não nos sentimos sonolentos, com falta de energia, portanto, assim conseguimos ter mais ou menos esta necessidade. Se fazemos isto e se continuamos cansados, então se calhar temos que ir a uma consulta de sono, porque não é de todo normal depois de estarmos a dormir sentirmos sem energia. Portanto, aqui a necessidade de sono temos que ver para cada pessoa e não é igual para todos. E mesmo o tempo que demoramos a adormecer também não pode ser prolongado. Se nós vamos para a cama e estamos ali mais de 30 minutos a lutar com o sono, ou não é essa a nossa hora ideal, ou então podemos estar... Se isso acontece recorrentemente, até podemos estar perante uma insónia. Portanto, temos que ver, na ausência de tudo, sem alarmes, como é que são os nossos horários. Sim, isso aí é muito importante, porque uma das coisas que eu também ouço muitas vezes é: eu nunca dormi muitas horas e sinto-me bem. Mas aí depois também é uma questão de percepção, que é, se nós estamos habituados ao médio, a nossa percepção de bem vai ser esse médio, mas nós não sabemos o quão bem nos iríamos sentir se dormíssemos mais 1 hora ou mais 2 horas, ou mesmo se mudássemos o intervalo em que estamos a dormir. Nós encaramos isso um bocadinho como um fardo, não é? Eu durmo só estas horas, mas já me habituei, como pessoas que têm uma certa doença e dizem que estão habituadas, porque se calhar há gente que nunca sabe o que é ter uma noite de qualidade. Se calhar quando tiverem a primeira vez vão perceber a diferença. Sim. E daí esse teste que estavas a dizer das férias ser tão importante, e tão importante falar nele, para perceber exatamente. Claro que acredito que possa haver aqui várias variantes, não é? O que estavas a dizer, de no dia seguinte não temos planeado, que é para não temos necessidade de meter um despertador, e
à noite não sermos influenciados por questões de, sei lá, café, álcool, etc., que podem também ter impacto aqui, mas eliminando, digamos, estes fatores, conseguimos, se calhar, como estavas a testar, qual é a quantidade de horas de sono que seria boa para nós. Sim, pelo menos ter uma ideia, não é? Sim. E uma das coisas que também falámos aqui é a questão de não só a quantidade de horas, mas também o intervalo de horas. E uma das coisas que também já ouvi várias vezes é que pode ser, o que é mais importante? É a questão de o intervalo de sono ou a quantidade de horas. Acredito que hajam aqui vários fatores que possam influenciar, dependendo da quantidade de horas, diferença da quantidade de horas que estamos a falar, mas o que é que, por norma, é mais importante tentar melhorar? Sim. É a questão aqui no sono não é um bocadinho... Para ter um sono de qualidade, há 3 fatores que têm que ser respeitados. E não pode ser só um, não há um que seja mais importante do que o outro, portanto têm que estar os 3 em consonância. Portanto, temos que ter um sono no número de horas ideal, porque nós temos vários ciclos de sono que acontecem durante a noite, que é muito variável, mas cada ciclo de sono é sempre que chegamos à fase REM do sono, completamos um ciclo de sono. E um adulto tem que ter 3 a 5, para que todas as funções que acontecem durante o sono sejam todas efetuadas durante o sono e sejam todas bem feitas e completas. Temos que respeitar estes ciclos, portanto precisamos do número de horas adequado, que é a primeira coisa. Depois precisamos de um sono contínuo, que não seja interrompido, que não tenha despertares e que nos faça passar pelas várias fases do sono. Nós quando adormecemos numa fase de sono muito superficial, onde qualquer barulhinho nos acorda, é o que nós dizemos quando estamos ali a caçar a ratos e alguma coisa, a informação sensorial ainda passa para o nosso córtex, portanto ainda nos acorda muito facilmente, e depois vamos para uma fase que é a fase 2, que ainda é superficial, mas um bocadinho mais profunda, onde tudo aquilo que percepcionamos já não passa para o córtex, não é? Já está encerrado e já nos permite aprofundar o sono, e depois temos a fase de sono profundo, e esta é outra das características também do nosso sono. Portanto, o sono tem que ter profundidade suficiente. Podemos estar a dormir 8 horas e o sono ser sempre superficial. Podemos ter um distúrbio qualquer que nos está constantemente a interromper e não temos sono profundo. Se não tivermos sono profundo, as nossas funções também não vão ser efetuadas de maneira fiável. Portanto, temos que ter estas 3 coisas. Um sono profundo, que não seja fragmentado, tem que ser contínuo e tem que ser na quantidade suficiente. E não há nada mais importante de umas coisas do que outras. Ok. E aí o que é que pode, de uma forma geral, o que é que pode influenciar o conseguir ou não conseguir chegar a essas fases mais profundas de sono? Sim, se tiver um distúrbio do sono que vos fragmente o sono, como uma insónia, pode provocar uma fragmentação do sono, seja ela dificuldade em adormecer. Insónia tem que respeitar 3 coisas, não é só dificuldade em adormecer. Insónia é dificuldade em adormecer, que seja superior a 30 minutos, é acordar à meia da noite e depois ter dificuldade em voltar a readormecer, que é uma insónia intermédia, e depois temos a insónia terminal, que é acordamos antes da hora prevista, não dormimos o número de horas de sono que precisamos, mas acordamos e já não conseguimos adormecer. E isto tem que acontecer de forma recorrente para ser insónia, não é acontecer uma noite, toda a gente tem uma insónia. Sim. Ou podemos ter uma insónia um bocadinho transitória, quando nos morre um familiar e durante um tempo temos uma insónia, mas depois conseguimos superar isso e deixamos de ter. Portanto, não chega a ser uma insónia crónica. Podemos também ter uma apneia de sono, que nos fragmenta muitíssimo o sono, onde há pessoas que não chegam a ter sono profundo, portanto estão sempre a passar da fase, chegam à fase 2, têm uma apneia, que é uma paragem respiratória que é superior a 10 segundos, e depois voltam para a fase 1. Depois voltam a adormecer e voltam a acordar ou passar para a fase 1. Portanto, muitas vezes não têm sono profundo. E há outros distúrbios, mexer as pernas durante a noite de forma periódica também pode provocar este tipo de distúrbios. Eles são quase 100, portanto, podemos ter as mais variadas coisas a afetar o nosso sono. Eu diria que estas são as mais recorrentes, serão se calhar estas 3, estes movimentos periódicos, a insónia e a apneia de sono, são aquelas que provocam mais fragmentação e são aquelas mais prevalentes na sociedade. Mas, como eu disse, temos muitas outras coisas. Sim. E depois acredito que cada uma delas possa ser causada por coisas diferentes. Sim, claro, as causas são sempre muitíssimo diferentes. E depois ainda temos outra coisa, que é a privação crónica de sono, aquela que nos sujeitamos um bocadinho porque queremos ver mais uma série, e aí somos nós os responsáveis por dormir tempo de sono. Portanto, é diferente da insónia.
Nós temos o período adequado para dormir, mas escolhemos estar a fazer outras coisas em vez de dormir. Na insónia, as pessoas dão-se o tempo suficiente para dormir, mas não conseguem, não têm capacidade de gerar sono, porque têm um distúrbio, portanto. E a privação de sono é considerada uma epidemia nos países industrializados mundialmente, porque temos várias coisas a competir com o sono e nós deixamos-nos levar por elas. Portanto, o sono passa a ser um bocadinho menos importante. Certo, porque aí o que estamos a falar é há uma parte que é, digamos, diretamente, que nós temos uma influência direta, que é a questão de, ok, vou escolher ver mais um episódio de uma série em vez de ir para a cama, e depois tem a questão de, ok, eu vou para a cama e até estou na cama, o meu ideal é, sei lá, às 8 horas, e eu vou para a cama às minhas 8 horas, mas não consigo dormir. Mas mesmo esta segunda opção estou na cama às horas, digamos, suficientes, mas não consigo dormir, mesmo esta pode de certa forma ser influenciada, seja direta, seja indiretamente, por hábitos que façamos ao longo do dia. Sim, a insónia é muito influenciada, aliás, o sono é influenciado por tudo aquilo que se passa durante o dia, portanto temos que pensar no sono como um fenómeno das 24 horas. Não é só o que se passa à noite, é tudo o que se passa durante o dia vai influenciar o sono. Portanto, nós podemos ter comportamentos inadequados, mesmo que não tenhamos noção que fazemos e que podem influenciar o sono. Nós não nos damos tempo, o sono não funciona como um interruptor on e off, onde nós de repente estamos a trabalhar e assim, agora vou dormir. Isso não funciona assim, nós temos que nos dar tempo para o cérebro se ir preparando e para desenvolver uma série de mecanismos que nos preparam para o sono. Não é? As luzes iam estar diminuídas a partir de uma certa hora, a nossa atividade devia estar um bocadinho a desacelerar, trabalho nem pensar, estarmos a trabalhar e estarmos com o cérebro super ativo a fazer coisas e depois irmos dormir, portanto temos que cortar um bocadinho com isto. O sono é mais como um interruptor daqueles de intensidade, onde nós temos que ir diminuindo a intensidade a partir de uma determinada hora para nos prepararmos para dormir, com atividades que nos sejam prazerosas e que no fundo vão permitir este desaceleramento. Obviamente que há comportamentos inadequados. Se eu vou treinar e depois quero adormecer logo a seguir, é muito improvável que não aconteça, porque a nossa temperatura vai estar aumentada. Se eu faço uma refeição ultra pesada, ou que tenha, por exemplo, muito picante, com alimentos muito picantes, obviamente que vamos obrigar a estar o metabolismo a trabalhar quando ele não devia estar a trabalhar, não é? Não é durante o sono que devíamos estar a fazer a digestão. É durante o sono que devemos estar a recuperar toda a energia e a poupar esta energia para depois aquilo que acontece durante o dia-a-dia. Ou um dia deitarmos a uma determinada hora e no outro dia deitamos-nos a outra, depois no fim de semana tentamos compensar e dormimos durante não sei quantas horas a mais. Portanto, tudo que não sejam horários regulares também não são amigos do sono, ou beber café antes de ir dormir, mesmo que a pessoa diga que não me faz efeito nenhum. Essa é uma das coisas que eu ouço muitas vezes, o café a mim não deixa-me dormir na mesma. Portanto, as pessoas podem pensar que as deixa dormir, porque há uma coisa que é a parte visível, que é o tempo que nós demoramos a adormecer e temos um bocadinho de noção se é muito, se é pouco. Mas a qualidade do sono nós não sabemos como é que é, e ela é influenciada também pelo café. Portanto, podemos ter um sono mais fragmentado por causa do café, que é um estimulante, portanto, obviamente não vai ser uma coisa boa para o nosso sono, e em certas pessoas pode demorar até 12 horas a ser depurado do nosso corpo. Portanto, não é assim, aquilo do café não fazer nada, não é bem assim. Portanto, se bebemos café ou álcool antes da refeição, obviamente que isso vai ter alterações na nossa qualidade do sono. Se não temos uma exposição solar adequada, também vai influenciar o sono. E depois, muito relacionado com a insónia, se nós levamos a cama, devia ser pura e simplesmente para dormir. Nós no sono sempre, em tudo o que é coisas, a cama serve para dormir e para o sexo, não exclusivamente, mas para estas duas coisas. Para quê? Para haver uma boa associação. Quando eu vou para a cama, eu associo já o sono. Se eu como na cama, se eu vejo televisão na cama, eu estou a criar uma série de outras associações que se passam também quando vamos para a cama. Portanto, e não me interessa isso. Interessa-me reduzir os estímulos e eu saber quando estou na cama, a grande maioria das vezes será para dormir. E o cérebro já faz este tipo de associação. Se nós utilizamos para tudo o resto, também pode ser um problema. Portanto, que isto é um dos métodos para combater a insónia. A insónia, a terapia de tratamento da insónia hoje em dia é tudo muito terapia cognitiva ou comportamental que vai em consonância um bocadinho com este tipo de coisas, que é voltar a ter boas associações com a cama. Se eu estou na cama a tentar adormecer e estou 2 horas de um lado para o outro, a cama não vai ser um sítio bom também para eu dormir, não é? Eu vou associar já a uma ansiedade.
eu chego e já estou com receio de não dormir. Portanto, este tipo de coisas pode ser trabalhado em consulta, muito na psicologia ou na psiquiatria. E de facto são pequenos comportamentos que se alteram e que podem mudar muito a nossa relação com o sono. Portanto, sim, influencia. Sim, aí há muita gente que diz que a partir do momento em que estamos, sei lá, meia hora ou 45 minutos, meia hora pode ser pouco, mas uma hora na cama e que não conseguimos dormir, que se calhar mais vale sair um bocado e depois quando voltar a ter sono, voltar. Precisamente pelo que estás a dizer, para não criar essas associações negativas do sono, a ansiedade, stress, etc. Sim, e há terapêuticas, por exemplo, de restrição do sono, onde se diminui muito o número de horas de tempo que se está na cama, mas quando se vai dormir está-se com tanto sono que se consegue adormecer. Portanto, há mesmo assim estratégias muito, claro, que têm que ser acompanhadas em consultas. Claro. Em relação ao sono, seja em que idade for, as coisas não acontecem de um dia para o outro. Não é? Temos que dar tempo. Sim. Tudo o que é comportamental exige paciência e demora algum tempo até que seja cumprido. Há distúrbios onde funciona, onde tem que se usar obrigatoriamente medicação, não é? Mas em todos os distúrbios já se consegue fazer um bom controle de sintomas, seja com medicação, seja com esta mudança de comportamentos, ou seja por exemplo, na apneia, obviamente temos que utilizar uma máquina que nos ajuda a dormir, para abrir a via aérea superior, para conseguirmos dormir, mas quando as pessoas recorrem a uma consulta, regra geral, há sempre soluções para aquilo que nós temos, há sempre um bom controle da sintomatologia. Portanto, é não se deixarem ficar e se virem, a partir do momento que alguma coisa relacionada com o sono vos traz preocupações para o vosso dia-a-dia, é sempre de ir a uma consulta. Pois lá está, depois mudam a percepção, como estávamos a falar há bocado, o que é realmente dormir bem e o impacto que isso pode ter ao acordarmos. Nós falámos um bocadinho já de alguns hábitos e eu depois quero voltar a alguns deles que já falamos, mas antes disso, e pegando num ponto que também já falámos, é a questão do durmo mais no fim de semana e nós achamos que não só é normal, mas que não tem problema em dormirmos mais ao fim de semana, mesmo que durante a semana dormimos muito pouco. Podias falar um bocadinho dos impactos aquilo que se costuma chamar de vez em quando o jet lag de fim de semana? Sim, o jet lag social. Jet lag social e também introduzir de certa forma a questão da dívida de sono e como é que funciona esta dívida de sono e como é que também pode estar relacionada com este jet lag social. Sim, e nós já falámos um bocadinho disto. Portanto, se a nossa necessidade de sono, imaginem que são 8 horas e todos os dias nós só dormimos 6 horas e meia ou 7 horas. Todos os dias vamos acumulando uma dívida de sono. E a pessoa pensa que vai recuperar, mas nunca se vai recuperar. Nós não sabemos que percentagem do sono é que o que é que perdemos, em quantas fases? Perdemos mais REM, perdemos mais sono profundo, em que quantidade? Isso, obviamente, com uma dívida de sono acumulada, às vezes de uma semana, dormindo, basta uma hora a menos do que a nossa necessidade, já vamos ter 5 horas para repor. São 5 horas que não se vão repor durante o fim de semana. E mesmo que se reponha algum do sono, ele não vai ser da mesma qualidade daquilo que perdemos. Portanto, não se recupera o sono na mesma quantidade que se perdeu. E depois, durante o fim de semana, se nós de facto acordamos mais tarde, depois já nos vamos deitar mais tarde. Depois no outro dia, ok, sim, temos o domingo, até podemos acordar mais tarde. Mas quando passamos do domingo para a segunda-feira, vamos outra vez ter que acordar mais cedo. Mas como andámos a dormir, sim, até tarde no fim de semana, muitas vezes deitamos-nos mais tarde. E aí já começamos, sim, outra vez a semana com uma dívida de sono. Portanto, logo no primeiro dia, se calhar perdemos mais 2 ou 3 horas de sono. Mas este fenómeno de tentar repor sono ao fim de semana não é de todo benéfico, porque também dá informações erradas ao nosso cérebro. Uma das dicas mais importantes no sono para mim é a regularidade. Uma pessoa devia deitar-se e acordar mais ou menos à mesma hora, com uma variação não maior do que 30 minutos, seja durante a semana, seja durante o fim de semana. Porque senão, outra coisa que vamos ter nós vamos ter sintomas de um jet lag, um bocadinho um jet lag dos pobres, onde não saímos do nosso quarto. Porque nós estamos a acordar às vezes 3 horas mais daquilo que é suposto, sem sair de casa. E vamos ter sintomas associados como temos sintomas de jet lag. Às vezes podemos ter até ou mais dor de cabeça, até podemos ter sintomas digestivos que acontecem também no jet lag, porque nós vamos nos estar a sujeitar exatamente a alterações de fusos horários sem sair do mesmo sítio. E tem repercussões, de facto, na nossa saúde, como tem também o jet lag. Portanto, não é de todo uma solução. Eu diria que quem tem necessidade de dormir mais ao fim de semana é porque alguma coisa durante a semana se está a passar
e é porque nos estamos a privar e não estamos a dormir a nossa necessidade de sono e temos que repensar isso. Sim, e depois também leva ao ciclo vicioso que estavas a falar, que é o facto de não dormir. Primeiro é a questão de 5 horas de vida de sono, não quer dizer que sejam 5 horas ao sábado Exato. e ao domingo. E depois a segunda questão é que, mesmo que fossem, isso ia fazer com que nós obrigatoriamente tivéssemos que mudar o nosso intervalo de dormir, e isso ia afetar a segunda-feira da semana exatamente. seguinte. Por isso tem aqui, digamos que é mau em dois sentidos, Sim, que é isto que não conseguimos estas 5 horas, é como se tivéssemos que pagar em juros. Esta dívida de sono não é provavelmente 5, temos que pagar os juros de alguma forma, e mesmo assim não é uma coisa que não fazemos com outras coisas. Se nós pensarmos, se eu saltar o jantar, eu o pequeno almoço não vou jantar 2 vezes, não vou comer aquilo que ficou. Com o sono funciona um bocadinho muito assim. Só que para as outras coisas eu acho que as pessoas já perceberam, com o sono não, acho que se consegue repor tudo aquilo que se perde, e não é assim que funciona de todo. Sim. E agora entrando um bocadinho já nos hábitos que já falámos brevemente em alguns deles, a questão do café, nós já falamos que pode haver pessoas que tenham o café no seu sistema durante 12 horas. Pode haver alguém que efetivamente não seja afetado pelo café e o café não afeta o sono, ou pelas pessoas com que já trabalhaste, isto aqui não é mito completo. Sim, eu acho que é um bocadinho mito. Obviamente que nem todas as pessoas demoram 12 horas a retirar o café do organismo. Há umas que o farão muito mais rápido, e para cada pessoa a sensibilidade também é diferente. Não vai afetar as pessoas todas da mesma maneira. Mas eu diria que qualquer substância estimulante que se tome, como café ou como nicotina, obviamente que tem que ter repercussões no organismo. Não é uma coisa inocente, até porque o café compete. Uma das coisas que nos faz ter sono durante a noite, um dos fatores, é a pressão do sono. A pressão do sono é aquilo que se ganha, e é baseado numa coisa muito simples. Quanto mais tempo estamos acordados, mais sono temos, mais pressão do sono temos para dormir. E esta pressão do sono só baixa com uma coisa: dormindo. Mesmo quando estamos cansados e estamos a fazer uma viagem de carro, às vezes já tarde e estamos cheios de sono e depois começamos a abrir a janela, ou bebemos um café, nada disto vai substituir o dormir. Portanto, isto não nos vai tirar a pressão do sono. O que o café faz é um bocadinho enganar o nosso cérebro, porque esta pressão do sono acontece porque há um acumular de uma substância que é a adenosina, e ela vai-se acumulando e é isso que nos faz depois ter sono. O café liga-se a estes receptores de adenosina, portanto ele engana o nosso cérebro, dizendo que não, que temos pouca adenosina, portanto estamos alerta, mas no fundo a adenosina continua lá toda à solta, não está ligada nestes receptores, portanto está a enganar o nosso cérebro. Quando o café desaparece, essa adenosina está lá toda e vai se ligar, portanto o sono ainda vai aparecer com mais pujança, permitam-me aqui esta palavra, mas vai aparecer assim de uma forma muito maior, porque ela nunca desapareceu, simplesmente estava a dar informações ao cérebro erradas. Portanto, duvido muito que não tenha algum efeito nas pessoas, mas claro, eu nunca digo que não a nada. Eu nunca sou fundamentalista em relação a nada, portanto é capaz de haver algumas pessoas que se calhar o efeito pode ser mínimo, mas regra geral acaba sempre por afetar. Se não o início do sono, a qualidade do sono pelo menos vai ser diferente. Sim, e isso aí da questão que estavas a falar dos receptores e da adenosina, isso faz com que nós tenhamos, digamos, um crash de energia e um aumento grande de sonolência, quando, digamos, claro que o café não vai deixar de fazer efeito de um momento para o outro, então essas, seja 8 horas, seja 12 horas, seja o que for, mas isto pode estar também, porque uma coisa que eu também já ouvi falar, várias pessoas dizerem, é que o primeiro café que deve ser tomado 90 a 120 minutos depois de acordar. Isso pode estar, de certa forma, a influenciar o nosso sono à noite, este delay, digamos, de tomar o primeiro café. Eu da parte da manhã, eu pelo menos não tenho pelo menos estudos, não li nada sobre isso, mas até pode estar estudado que deva ser tomado só
num determinado intervalo, mas para mim funciona logo de manhã, eu acordo e tomo logo, um café. Eu depois o que não tomo é a partir das 3 da tarde, tento pelo menos não tomar café, porque sei que demora aquele período, e a mim tem muito efeito, eu sou muito sensível ao café, e eu não durmo mesmo, se eu tomar um café às 5 da tarde não durmo mesmo, mas em termos desse intervalo não sei, mas eventualmente afeta, e quem perceberá disso, da parte da nutrição, de certeza que eventualmente está estudado até qual é que será o momento ideal. Mas, por exemplo, isto que eu estava a falar, nós temos sonolência, por exemplo, a conduzir, o que é aconselhado hoje em dia, quando fazemos nós falamos muito das power naps, mas agora há estudos mais recentes, onde eles estudam uma power nap, que é aquela cesta de 20 minutos no máximo, que nos deixa mais revigorados, porque não vai ao sono profundo, não é? Portanto, baixa-nos a pressão do sono, mas sem retirar o sono da noite, portanto é naquela duração para não ir retirar horas ao sono da noite. E agora fala-se muito numa coisa que é o coffee nap, que é exatamente beber um café e antes dele fazer efeito, fazer a power nap, e de facto quando se acorda está-se muito mais revitalizado, porque tem uma junção das duas coisas. E isso fala-se muito. E dizem que se a seguir a isso, se ainda formos, por exemplo, à casa de banho, lavar as mãos e molharmos a cara, que ainda nos deixa muito mais alerta. Portanto, há estudos que fazem esta verificação destas coisas todas. E assim, de facto, resulta, porque só o café isoladamente também, se uma pessoa está extremamente sonolenta ao fim do dia, só tomar um café também não vai resolver os problemas. Eventualmente, passado algum tempo, vamos estar outra vez com sonolência. Sim, isso aí do tomar café antes da power nap também já tinha ouvido falar, que é normalmente o café demora mais ou menos meia hora a fazer efeito, que é o tempo dessa power nap, e a seguir temos, digamos, o duplo benefício do café, mais como estavas a dizer, essa diminuição da pressão do sono, e ao mesmo tempo não temos o malefício de afetar a hoje noite. Em dia fala-se muito, é coffee nap ou nappuccino, há vários nomes, eles fazem a junção de várias coisas. Sim. Por acaso nunca tinha ouvido esse nome, mas portanto, já tinha lido isso. Mas há assim várias variações engraçadas para isto, que de facto é uma coisa que agora se começa a falar cada vez mais. E há alguns estudos que indiquem qual é que é a melhor hora para fazer essa power nap, caso se faça? Sim, portanto, o que tem que ser feito, o importante é não ser feito muito junto da hora de dormir. Eu diria que tem que ser feito pelo menos 4 horas antes da hora de dormir. Portanto, nós, mesmo no nosso ritmo circadiano do ciclo de sono-vigília, nós ali por volta, a seguir ao almoço, nós temos mesmo um pico que promove a termos sonolência. Portanto, é muito normal ter sonolência neste horário, porque é que de facto do nosso organismo. Portanto, o nosso ritmo circadiano dita que temos ali uma quebra ali depois do almoço, e que propicia o início do sono. Se for eventualmente a seguir o almoço, eu diria que até às 3 da tarde é assim o horário ideal, porque se for muito tarde vai-nos roubar a pressão do sono, e nós não queremos que ela deixe demasiado. Nós queremos que deixe só o suficiente para que depois conseguimos trabalhar à tarde de maneira mais eficiente. Portanto, eu diria que o que tem a ver é com isso, e depois que não seja demasiado prolongada. Porque se nós tivermos sono profundo numa cesta, para já se acordarmos de sono profundo, vamos estar rabugentos. Não vamos estar com a energia. Portanto, tem o efeito contrário àquilo que nós queríamos de uma power nap, que é estarmos com a energia e estamos mais preparados para receber informação, para trabalhar de forma mais eficaz. Acordar de sono profundo é um desastre. Acordamos rabugentes, não nos apetece acordar, vamos precisar de um tempo, porque temos essa inércia do sono, ou seja, vamos precisar dar tempo ao nosso cérebro para ele despertar de sono profundo, e aí não é eficaz. E se temos sono profundo, estamos a roubar sono profundo à noite, e portanto vamos ter mais dificuldades em adormecer. Se for para fazer, ou faz de 20 minutos, ou então ao menos que se faça um ciclo de sono todo até chegar a REM, que pelo menos há menos malefício. Mas se for muito tarde, vai na mesma roubar sono à noite. Portanto, o ideal é mesmo estes 20, 30 minutos no máximo, e se for assim depois do almoço, neste horário até às 3, é o ideal. Queria fazer uma pausa neste vídeo para te falar do meu programa Super, o meu programa de Health and Performance Coach. São 6 sessões individuais ao longo de 10 semanas. Vamos definir quem tu queres ser, quais os teus objetivos e o que é que tens que fazer para lá chegar. Vamos perceber como é que podes melhorar o teu bem-estar físico, mental, emocional e espiritual para alcançar a tua melhor versão. Se tiveres alguma dúvida, podes consultar superus.pt/produtos. Podes ainda enviar e-mail para mafalda.superus@gmail.com ou então enviar uma mensagem para as redes sociais.
Sim, tu aí tocaste num ponto que era um outro mito ou verdade que eu tinha aqui para te questionar, que era o se é realmente normal nós termos esta sonolência após o almoço, ou de certa forma pode ser mais uma crença que depois se reflete na realidade, porque estamos a pensar naquilo, então vai se refletir na realidade, ou por outro lado, e aí já pode não ser tanto uma questão para aqui, mas é se simplesmente isso pode ser uma coisa agravada por questões alimentares. Acredito que essa aqui tenha sempre um impacto, mas então, pelo que eu percebi, há efetivamente no nosso ciclo circadiano Sim. algo que faz com que tenhamos esta sonolência, este aumento de sonolência, esta pressão de sono depois do almoço. Sim, é fisiológico, mas obviamente o nosso ritmo circadiano é influenciado por várias coisas, sendo que a mais importante é a luz. A luz do dia é aquela que sincroniza o nosso ritmo circadiano para as 24 horas, porque ele é um bocadinho maior do que as 24 horas e depois nós temos que ajustar este nosso ritmo, o ritmo de rotação da Terra, mas há outras coisas que influenciam, portanto, o horário a que nos exercitamos, o horário a que fazemos as refeições, até que socializamos, também tem influência, portanto, associar depois estas coisas todas, obviamente também vão provocar, obviamente se almoçarmos todos os dias à mesma hora, é propício que se calhar tenhamos depois sonolência, e que o nosso ritmo circadiano, essa nossa propensão para dormir a essa hora, também se vai relacionar com o horário das refeições, e de facto também há influência. Não Sim. só, mas também. Certo. E aqui ainda um bocado pegando na parte da questão da alimentação, o álcool, que também já tocámos brevemente anteriormente, que também uma das coisas que se ouve muito é que o álcool a mim faz-me dormir melhor. Por exemplo, eu uso alguns wearables para medir o meu sono e é claro que eu raramente bebo álcool, mas claramente se eu beber um copo, não preciso mais que um copo, no dia seguinte eu vou ter uma recuperação má. Sim. E vai afetar também o sono, mas a pulseira que eu estou a falar mede a recuperação e mede o sono, e claramente um copo no dia seguinte vai-me afetar os dois, tanto o sono como a recuperação negativamente. Não só no dia seguinte, mas dependendo da quantidade que estejamos a falar, pode ser um dia, 2 dias, depende. Sim, o álcool é um ótimo indutor de sono, portanto, aí ninguém pode dizer que não. Se uma pessoa bebe, adormece mais facilmente, porque obviamente vai acontecer, vai deprimir o nosso sistema nervoso central e isso vai fazer com que o sono aconteça mais rapidamente. O problema do álcool é que ele vai nos diminuir depois a fase REM do sono, que é fundamental para todas as nossas resoluções emocionais, para a nossa criatividade e até também para a aprendizagem, e por isso é que no dia seguinte também não estamos nas melhores condições quando se bebe muito álcool, porque de facto todas estas funções vão ficar deturpadas com a ingestão de álcool, e depois vai-nos fragmentar o sono. Quem já bebeu, quem já teve uma noite de copos grande, sabe que está constantemente a acordar durante o sono. Continuamos depois a conseguir depois voltar ao sono, mas ficamos muito tempo na cama porque estamos constantemente a acordar. Portanto, o sono não vai ser de qualidade, pode-nos facilitar o adormecimento, mas depois não vai ser de qualidade, e depois vai ter reflexo também no dia seguinte. Não há ninguém que a seguir, um dos efeitos exatamente da ressaca é exatamente por este sono de má qualidade que nós temos. Sim, exatamente. E acho que aí também é aquilo que nós falámos anteriormente, que tudo tem um impacto, seja a questão do álcool, seja a questão do sono, seja a questão dos alimentos e da quantidade desses alimentos que comemos, e quando é que comemos, se comemos, sei lá, 2 horas ou 1 hora ou 5 minutos antes de dormir, e lá está, aquilo que disseste anteriormente, que é a nossa noite de sono, o bem ou o mal que vamos dormir, é influenciado por aquilo que fazemos durante o dia, e mesmo não só o dia, como já falámos das questões do jet lag social, pode também ser influenciado pelos dias anteriores, mas sem dúvida que vai ter um impacto naquilo que nós fazemos durante esse mesmo dia que estamos a dormir. Por isso, estas questões, como falámos, como o álcool, o café e depois tudo a nível da alimentação, tentar seja aumentar o tempo que entre acabar a última refeição e o dormir, seja aquilo, não comer refeições tão pesadas, pode nos ajudar a termos uma melhor higiene de sono, digamos, e conseguimos dormir melhor. Sim. E uma das coisas que nós também falamos, que também já tocámos hoje, é aquele ter mal acordar, seja na sesta, seja
numa noite de sono. Isto pode estar ligado com a fase em que acordamos, porque obviamente quando temos um despertador, nós não controlamos a fase de sono em que estamos e podemos acordar em várias fases, ou está relacionado com simplesmente dormimos mal ou não, ou há efetivamente pessoas que têm por alguma razão um mal acordar. Sim, há pessoas que têm pior acordar do que outras, mas um dos principais motivos, na minha opinião, sim, é o despertador, porque nós vamos estar a acordar numa fase e não sabemos qual é que é, não é? Porque especialmente se não respeitamos os nossos horários, vamos um bocadinho quando calha para a cama e depois temos que acordar, queríamos estar a dormir, mas temos um despertador que nos obriga a acordar. Se nós acordarmos, de facto, numa fase em que o sono esteja mais pesado, obviamente que esta inércia do sono vai estar mais preponderante. Porque isto está tão bem feito que, de facto, se nós respeitássemos isto tudo, nós no final da noite temos mais sono REM, porque depois é essa fase que nos obriga a acordar. Nós temos mais REM, temos o cortisol a subir e é exatamente o cortisol que nos vai obrigar a sair da cama. Nós não precisamos de dormir mais. Portanto, a nossa melatonina já diminuiu, a nossa temperatura corporal também já está a aumentar e temos este aumento também do cortisol e é isso que nos faz sair da cama. Tudo o que é interromper este processo natural é um bocadinho como os ciclos da máquina de lavar. Se nós não respeitarmos o ciclo até ao fim, ninguém vai tirar a roupa a meio porque está suja. Mas em relação ao sono, estamos constantemente a fazer isso. Estamos sempre a estamos sempre a abrir a porta da máquina antes de estar completo. Mas não nos importamos com isso, não é? É como se fôssemos assim um grande bocado de roupa suja a caminhar aí, a ir para o trabalho. E nós não respeitamos isto, de facto. O ciclo, não respeitamos os nossos ciclos e então não chega até ao fim. E se nós não respeitarmos, obviamente que vamos demorar muito mais tempo a despertar, porque como não respeitamos este despertar natural, vamos ter que o fazer de outra forma. E quando acordamos, o nosso cérebro não está ainda preparado para acordar. Assim, como eu digo, aquele interruptor, nós também temos que nos dar tempo para acordar. E nem toda a gente acorda da mesma forma. Mas depois há pessoas que sofrem mais desta inércia do sono do que outras. Muitas vezes não se sabe muito bem ainda porquê, mas há pessoas que têm de facto um mau acordar, que precisam mais tempo para acordar e às vezes nem sequer ter um mau sono de qualidade ou acordar na fase errada. É simplesmente uma característica deles, onde demoram mais tempo até terem até estar tudo desperto. Uma das coisas que acontece muito com os adolescentes hoje em dia, por causa dos horários escolares muito matutinos, é os adolescentes têm um atraso fisiológico de fase. O que é que isto significa? Eles chegam a uma determinada idade onde fisiologicamente eles não têm sono às horas que tinham quando eram miúdos. Portanto, eles têm uma tendência para se deitarem mais tarde e acordarem mais tarde. Mas como os horários escolares são tão matutinos, quando eles acordam, muitas vezes estão na noite biológica deles. E aí vão ter uma inércia do sono gigante. Porque eles muitas vezes estão nas aulas e parte do cérebro ainda está ainda está um bocadinho a dormir, adormecido. E depois normalmente metem estas disciplinas como a matemática e português logo de manhã porque pensam que é pela fresca. E os miúdos ainda estão biologicamente a dormir muito deles, ainda estão um bocadinho na noite biológica. E aí também vai haver muita inércia do sono. Há muita gente que se queixa também dos adolescentes demorarem muito tempo até estarem alerta, e é exatamente por causa disso. Eles simplesmente estão a acordar durante a noite deles e isso não é respeitado. Mas sim, depois é variável, claro. Há pessoas que o despertador toca e conseguem acordar logo e estão impecáveis, e há outras que não, tem que se dar tempo até despertar. Sim, lá está, depois também somos diferentes e vai haver vários fatores, como já falámos, alguns têm influência aí, e que então pode haver, como somos diferentes e fizemos coisas diferentes durante o dia, obviamente não podemos esperar que depois os resultados de acordar sejam todos iguais. Sim, depois também há uma coisa que não sei se vais falar, mas também falo muito, depois em termos do botão de snooze, se é eficaz, isso deve ser feito, por exemplo, o botão de snooze para despertar. E eu aí também eu acho que é um bocadinho unim, porque se usa o botão de snooze, mas se volta a readormecer e a acordar, e a readormecer e a acordar, obviamente para mim não é uma coisa benéfica. Mas se usamos o botão de snooze numa de estarmos acordados e ficar um bocadinho mais tempo na cama, a espreguiçar e no fundo a preparar-nos para depois sair da cama, eu por exemplo aí não vejo mal nenhum, desde que não se adormeça, porque não vamos estar constantemente a acordar o nosso corpo em sobressalto, e acho que isso não é benéfico. Mas se for só para nos deixar ali, para nos dar tempo que esta inércia do sono se vá dissipando, não vejo mal nenhum nisso. Sim, eu acho que aí, lá está, depende muito do que é que façamos entre este snooze. Mas, por exemplo, aí uma das coisas que eu vejo é, primeiro, o que estavas a dizer, que é colocar em snooze e depois adormecer, e neste momento já não me acontece isso,
porque já consigo acordar normalmente sempre sem despertador, mas antes acontecia-me isso, meter snooze e depois adormecer novamente e o despertador tocava outra vez. Mas aquilo que eu acho que acontece muitas vezes, e também me acontece a mim, acho que é uma coisa a melhorar sem dúvida, que é, mesmo não usando despertador, mas depois acho que acontece isso para quem usa despertador também, que é usar esse tempo entre a primeira vez que toca o despertador e a segunda vez, e mexer, seja no telemóvel, seja para ir às redes sociais ou assim. E aí também pode não ser muito benéfico. Qual é que achas que é digamos, o impacto que pode ter, não a questão do adormecer, mas a forma como usamos esse tempo no nosso dia e, consequentemente, na forma como dormimos no dia seguinte? Sim, eu em relação a acordar, quer dizer, eu não acho nada benéfico uma pessoa ser a primeira coisa que faça para despertar seja ir às redes sociais. É exatamente aquilo que eu estava a dizer, Sim. não se está a dar o tempo para nós despertarmos, não se está a respeitar. Portanto, nós Sim. estamos muito sedentos por informação, estamos a acabar de acordar e já estamos a fazer scroll e a ver coisas que a maior parte delas podia esperar perfeitamente até outra altura. Para mim não é todo um comportamento benéfico. Não sei, também não posso dizer que seja por causa disso, que depois o sono noturno, fazendo isto de manhã, que seja à noite que isto vai acontecer. Sim. E como eu disse, eu mesmo em relação à tecnologia, eu não sou nada fundamentalista, apesar dos estudos dizerem que seja tablets, seja televisão, ou seja, tudo o que é luzes brilhantes à noite tem um efeito comprovado no sono e devem ser evitados, mas também percebo que pessoas, muitas vezes com profissões muito desgastantes, onde não conseguem desligar ou que têm quadros ansiosos, isso aquilo é das poucas coisas, às vezes ver um programa daqueles parvos é uma coisa que de facto os faz não estarem a pensar noutras coisas e de facto os ajudas, eu não posso dizer que não o façam. Portanto, eu acho que tem que se pensar, estas questões do sono têm que ser todas muito individualizadas, porque todos somos diferentes e temos que ver aquilo que funciona para nós e que não funciona. E para certas pessoas, se não houver de facto alternativa e se seja a única coisa que de facto às vezes as consegue relaxar, eu não vejo também por que não fazer isso. Mas de forma geral, o que se sabe é que tudo o que são luzes brilhantes, especialmente no final do dia, vão afetar a qualidade do sono, mesmo que se consiga adormecer. E isto é tudo o que são luzes no quarto. Uma luz de presença, uma luz, nós com a pandemia tivemos muita tendência a trazer o trabalho para os nossos quartos, que também é uma coisa que não é nada eficaz, e às vezes só a luzinha de um computador a piscar qualquer coisa no quarto, isso vai influenciar, porque quando nós estamos de olhos fechados, as nossas pálpebras não são uma cortina de blackout, passam coisas, não é? Aquilo não funciona como aquelas cortinas que não passa luz nenhuma. E a luz influencia o sono, influencia a qualidade, faz-nos despertar mais vezes. Ou ter um telemóvel. E não é só a luz, não é? Tudo o que é conteúdo também nos desperta. Certo? Sim. Lá está, as séries, por exemplo, acho que funcionam nos dois sentidos, que é a questão da luz e a questão do nos ativar. E aí eu acho que é muito uma questão de o que estavas a dizer, que se as pessoas têm um dia muito estressante e aquilo relaxa, depois é tudo uma questão de comparação. Por exemplo, eu consigo claramente ver que quando vejo uma série, eu não me lembro do nome da série agora, mas havia uma série que eu não conseguia dormir quando a via, uma série muito específica que era de guerra, que eu não conseguia dormir quando a via. Então eu disse, se eu quiser ver esta série não vou ver à noite, pronto. Mas obviamente se for uma série de comédia, se calhar tem outro impacto e não deixa de ser uma série. Por isso aqui acho que é não só a questão das luzes, mas o quão, digo série, digo vídeo do YouTube, seja o que for, é tudo uma questão de comparação. Se calhar não precisamos de deixar de ver uma série para não ver nada, mas se calhar podemos ver uma série mais calma. Sim, e a seguir uma série mais diminuindo calma os para estímulos. ler um livro. Sim, e diminuindo os estímulos exatamente. a pouco e pouco. As coisas não podem ser feitas todas de uma forma muito bruta, porque também não vai funcionar. Mas sim, é uma coisa, a mim relaxa-me bastante. Às vezes eu sei quando estou com sono, mesmo daquelas coisas que eu nunca vejo, uma série daquelas mesmo muito parvas que nem sequer às vezes estão a dar na televisão, coisas tipo Barcos do Amor, uma coisa assim, que eu nunca vi, mas fica ali naquela história e é uma coisa como eu não acompanho. Este tipo de coisas também me faz não pensar em nada. E depois, quando eu tenho sonolência, de facto, o que eu faço é depois não adormecer no sofá, não é? Quando eu vejo que estou com sono, obviamente depois vou para a cama. Sim. E uma das coisas também que
em relação à parte da luminosidade do dispositivo, seja telemóvel, seja computador, é usar os óculos bloqueadores de luz. Sim. Achas que isso aí de certa forma pode ajudar ou depende ou poderia ajudar, mas podia ser, digamos, um penso que estamos a colocar, mas estamos a mesmo a ver uma série que seja que é estimulante? Ou qual é que achas que é, digamos, o benefício Sim. ou não que possa haver Eu dele? acho que acaba por beneficiar na forma com que a luz chega, portanto vai minimizar. A luz o que faz é bloquear a melatonina. A melatonina é a nossa, digamos, hormona da noite, é ela que sinaliza o nosso cérebro que está na hora de dormir, e depois ele tem uma série de executa uma série de coisas para fazer isso acontecer. Ao contrário da hormona do sono, muitas vezes chamam a hormona do sono e não é verdade, portanto ela não participa ativamente, ela dá como se fosse o tiro de partida, mas não é ela que participa ativamente. E o que acontece é que tudo o que é luz de ecrãs vai reduzir esta produção de melatonina, portanto vai atrasar a nossa hora de ir dormir e vai dar informação errada ao cérebro. Portanto, na parte de minimizar a luz, de facto minimiza usar este tipo de coisas, mas como eu estava a dizer, não é só a luz, é o conteúdo, que também nos desperta, e muitas vezes quando dormimos com coisas ao lado ainda é os sons, tudo aquilo que acontece que também acaba por ter influência, não é? Nós estamos a dormir ao lado, mesmo já dormindo, estamos ao lado de um telemóvel, continua a acender a luz, uma pessoa tem tendência a ir ver aquilo que é, portanto é outra das coisas que nos despertam, é também não só o conteúdo, mas também as luzes, portanto pode beneficiar uma das coisas, mas depois tem a parte estimulante, e se nós estivermos a ser muito estimulados, nós não vamos ter sono, não vamos conseguir ir adormecer. Sim, eu mesmo acho com os óculos colocados, não é? Certo. Eu acho que o que pode fazer é que pode ajudar na questão da luz, como estás a dizer, mas depois pode fazer com que nós pensamos, ok, já que tenho os óculos, já posso estar aqui a ver infinitamente, Exato. ou já posso estar a ver qualquer série. É como se uma coisa que inicialmente sabíamos que era má, passa a ser uma coisa boa. Então passamos a fazer mais. Sim, e não é por minimizar a luz que a luz não está lá. Nós estamos na mesma, Sim. com um ecrã, com luz, em frente aos nossos olhos, que não devia lá estar. Portanto, nós não devíamos estar a ter essa estimulação. E às vezes, por muito pouca luz que passe, mesmo que bloqueiem a parte da luz azul, essa luz que continua lá, continua a não fazer benefício. Certo. E depois tem essa coisa, uma pessoa pensa que pode tudo só porque está a usar os óculos, e depois não é verdade. Certo. É verdade. Sim. É como a mesma questão na questão da alimentação, o crítico não é, por exemplo, sei lá, um bolo, porque o bolo nós sabemos que é mau, então à partida não vamos comer tanto. A questão é aqueles falsos saudáveis que vamos acabar por comer muito porque achamos que são saudáveis. Sim. Aqui é um ou que bocado tem menos semelhante. calorias, então podemos comer 10. Né? Então... Certo, exato. E outra coisa que também já tocámos brevemente foi a questão das lâmpadas, para além dos telemóveis e dos computadores, a questão das lâmpadas. E o que é que poderia ser bom fazer para, digamos, otimizar um bocadinho o nosso ambiente no quarto, seja a nível de tipos de lâmpada, seja a localização. Por exemplo, uma das coisas que eu já li foi que a luz à noite devia ser linha dos olhos ou abaixo, que é para ser algo semelhante ao pôr do sol, digamos, para não ter linhas não ter luz acima. E também já ouvi várias coisas a nível de o tipo de lâmpada, se a lâmpada deve ser branca, deve ser vermelha, por exemplo. Como é que achas que... Sim, tudo o que são cores quentes são mais amigas do sono do que luzes muito brilhantes, exatamente por causa deste índice de luz azul que está nas luzes brilhantes, naquelas luzes de supermercado ou de centro comercial. Aquelas pessoas que trabalham até à meia-noite a ser sujeitas àquela luz, obviamente não vão ter um bom sono, é impossível, aquilo é demasiado brilhante. Portanto, devíamos ter idealmente, obviamente que de manhã até faz bem, não é? Essa estimulação da luz nós termos, mas tínhamos que ter sempre a opção de conseguir baixar a luminosidade ou ter pelo menos uma opção de uma cor quente. Portanto, eu acho que as luzes, o melhor para ter em casa serão luzes, obviamente, amarelas, e se tivéssemos um regulador de intensidade, então era ideal, porque aí conseguimos regular a intensidade. Agora, sei que isto é tudo muito, muito difícil certo, sim, de executar, até porque lá as luzes estão, para ter luzes na linha dos olhos, só se for com alguns candeeiros, e temos que ser muito regrados
E se calhar temos que Sim, ter sim. vários espalhados um bocadinho pela casa para não ter que ligar as Certo. luzes de cima, mas sim, claro que se for. Sim, pois é tudo uma questão de ver qual é que é a prioridade a melhorar neste momento. Claro que se calhar se estamos a mexer no telemóvel, se calhar vamos tentar diminuir ou mudar a série que estamos a ver, ou o que seja, em vez de primeiro mudar as lâmpadas. Mas se calhar num futuro, quando já tivermos tudo mais ou menos outras coisas otimizadas, se calhar pode ser um ponto a olhar de. Por exemplo, neste momento as luzes que eu tenho no quarto são vermelhas, mas eu de certa forma acho que pode ajudar a questão da luz, mas acho que no meu caso, pelo menos, acho que prejudica um bocadinho porque nós temos muita associação do vermelho a ser algo negativo. Uhum. Então eu acho que entro no quarto e vejo a luz vermelha à noite e faz-me um bocado de confusão, por isso aí também acho que depende um bocado. Acho que aquilo que eu vejo como uma boa solução, lá está, seria essa questão de podermos mudar, regular a intensidade e a cor da luz. Claro que isso Sim, aí é, e depois, como estavas a precisaria, dizer, não é um fator individualizado, porque eu posso ter certo? tudo extremamente bem regulado em termos de luz, e se eu depois estou a ver o telemóvel, ganho um bocadinho as mesmas. Portanto, Certo, sim, sim, sim. Sim, lá está. É o que estavas a dizer inicialmente, que aí é muito a questão de individualizar. Ahm, Como as causas vão ser diferentes, aquilo que vamos ter que fazer vão ser diferentes e as prioridades vão ser diferentes. Se calhar pode haver muita coisa a melhorar, mas a prioridade neste momento para a pessoa A é não mexer no telemóvel, para a pessoa B é tirar o café, para a pessoa C é alterar as lâmpadas. E aí é uma questão de perceber o, o que é que pode nos estar a prejudicar mais e o que é que podemos sim, é fazer. um bocadinho o que nós temos nós no nosso diário de sono, um dos campos que temos é exatamente Sim, para isso, onde a pessoa pode ir retirando a pouco e pouco um estímulo e ver o que é que funciona e o que é sim, que não exatamente. funciona, mas pelo menos uma coisinha de cada vez, em vez de ver televisão durante mais Sim, tempo, diminuir, em vez de ser 1 hora para 20 minutos, pequenas coisas assim, e ver o que é que resulta e o que é que não resulta, porque há coisas que não vão certo. resultar para as mesmas pessoas. Sim, é como se fosse uma dieta de eliminação, Exato, mas para o sono. exato. E qual é que achas que é o impacto que tu vês, seja nos pacientes, seja que tenhas estudado, da questão de diferentes almofadas, diferentes colchões e mesmo a posição em que dormimos? Sim, o que eu costumo dizer em relação a isso é que eu na faculdade eu nunca tive uma cadeira que me falasse de colchões ou de almofadas ou do tipo de tecido dos lençóis. Eu acho que aí é tudo Sim, muito variável. Há pessoas que gostam de dormir com almofadas altas, outras com baixas, outras agarradas a uma almofada, que é o meu caso, outras que gostam de um certo tipo de colchões, outras que não, portanto, uns mais moles, outros mais. E acho que hoje em dia temos uma panóplia temos um mercado relacionado com tudo o que é do sono tão vasto que eu não saberia certo. dizer quais é que são as melhores. Eu sei aquilo que eu mais gosto, sei quais são as minhas preferências e tento ir de acordo a isso e consigo ver exatamente as diferenças quando vou para um hotel e não tenho a minha almofada e não tenho as mesmas características. Eu sofro muito daquele efeito de primeira noite. Nem que Sim, seja o melhor hotel com as melhores condições, eu nunca sim, consigo adormecer exatamente da mesma maneira. Um, Faz-me sempre muita confusão. Depois, na segunda noite, já estou habituada, já consigo, mas a primeira é sempre terrível. Portanto, aí depende muito daquilo que funciona. E hoje em dia tem os cobertores pesados, que há pessoas que gostam, outras que não conseguem suportar sim, o peso. Por acaso, eu experimentei e é uma coisa que gosto bastante e habituei-me, e agora já me custa dormir sem o cobertor pesado. Depois tem aqueles lençóis, hoje em dia os lençóis de bambu também, que várias empresas fazem comercialização, que de facto são muito frescos, aquilo ao toque de facto diminui também até as rugas da face, porque eles não enrolam tanto como os outros, sim, e há pessoas que também gostam, outras que também não, que não faz sentido, acham-nos demasiado frios e que não aguentam, portanto eu acho que é muito pela preferência individual, mas pesquisem porque há mesmo o mercado do sono. As pessoas às vezes estão tão desesperadas que é assim um mercado multimilionário em relação a tudo, seja em relação à medicação, sim, sim, às sim, sim, é mesinhas, verdade. aos colchões, às coisas, às mais variáveis, mas eu não consigo dizer se um colchão de molas é melhor do que um colchão que não tenha molas, Sim, não, sim, sim, não faço sim. mesmo ideia, mas Ah, influencia, e mesmo a posição em que se dorme, obviamente que também vai influenciar, mesmo alterações musculoesqueléticas também influencia muito a maneira como dormimos. Obviamente que se sim, falando da parte, se calhar, da osteopatia e da fisioterapia, eles sabem quais é que são as posições ideais, mas nem sempre são aquelas em que nós conseguimos dormir.
Dormir melhor. Sim, sim, porque aqui, por exemplo, acredito que se calhar se nós dormirmos, por exemplo, de lado, se calhar pode ser melhor usar determinada almofada para não ficarmos com o pescoço Sim, completamente exatamente. Sim, deitado sim, ou não. sim. Ou se dormimos de barriga para cima, outro tipo de almofada. Também já vi que dormir de barriga para baixo, que é normalmente como eu costumo dormir, raramente é a melhor opção, mas também lá está. A regra também normalmente tem sempre uma exceção, não é? Sim, Que determinada. e sabe-se também que, por exemplo, dormir de barriga para cima, obviamente, favorece o colapso da via aérea. Quem tem propensão a ter problemas respiratórios, ou quem tem uma apneia, agrava muito. Quem ressona, agrava muito estar de barriga para cima. Portanto, há outras posições que são melhores, por Ok. exemplo, do que esta de barriga para cima. Mas depende mesmo das preferências. Mas eu diria que aquelas, Sim. a maior parte dos estudos que há, obviamente, que as posições de lado são aquelas que mais parecem favorecer o sono. Mas há pessoas que não conseguem, há pessoas que dormem de barriga para baixo. Eu não consigo, mas há de Sim. facto pessoas que é a posição que as faz adormecer melhor, portanto. Sim. Aí então depende muito tanto da preferência da pessoa, como depois também pode ter algumas características, como por exemplo a questão de dormir de barriga para cima em relação à parte de respirar e assim. Por isso aí depende muito, não só da preferência, mas também de determinadas características Sim, e também tem da outra coisa. pessoa. Nós, num dos episódios do nosso podcast, falámos um bocadinho de sono e beleza, e uma das coisas que falaram era que se nota exatamente o lado para que as pessoas dormem a grande maioria da noite, muitas vezes por causa das rugas que se formam da almofada, da pressão que nós fazemos, porque também não é uma coisa natural, não é? Nós com a gravidade estamos a Sim, exercer uma pressão sobre aquele lado. certo. E muita gente tem rugas exatamente do lado onde dorme das almofadas. Já não me lembro quem é que dizia, eu penso que era uma imagem do Sean Connery, que se notava perfeitamente para que lado é que ele dormia por causa disso, porque tinha as marcas já muito vincadas. Portanto, até nisto faz influência. Portanto, há tanta coisa que pode influenciar a posição em Certo. que se dorme, e a posição em que se dorme também influenciar, que eu acho que aí também depende das preferências individuais. Até pode sair um estudo que diga que esta é a melhor, mas se eu não consigo dormir, esse estudo não me interessa para nada, não é? Sim, sim. Mas aqui o que é que tu achas que seria importante dizer a alguém? Era simplesmente experimentar várias opções, porque aqui entra um bocado aquilo que nós falamos, que é às vezes nós podemos estar a achar que dormimos bem, mas na verdade não, se dormíssemos noutra posição com outra almofada poderíamos dormir melhor, ou o contrário, que achamos que dormimos mal, mas na verdade se calhar até estamos a dormir bem. Acredito que seja mais raro, mas pronto. Sim. Mas o que é que achas que poderia ser Acima de tudo, importante? testar. E hoje em dia a maior parte das coisas, até os colchões, permitem testes de vários dias e vários meses. E acho que é testar, e se não estamos satisfeitos é mudar para outro. Nós temos esta coisa, em Portugal também se reclama muito pouco das coisas. Nós compramos e parece que tem que ficar ali a vida inteira mesmo que se possa trocar. Normalmente nós somos muito preguiçosos depois nisto, mas é fazer, porque a maior parte das coisas de facto tem que se experimentar, e no sono tem estes dias de testes exatamente por causa disso, porque podem não se habituar. Portanto, eu acho que não há outra forma de saber do que isso, e ver como é que são as preferências, como é que foram sendo as preferências ao longo da vida, ou quando se vai a um hotel onde se tem outras características, ver, olha, gostei desta almofada, Sim, procurar saber as características para depois tentar comprar, e de facto não tenho outra dica. De resto, não há nada assim que eu sim, consiga dizer que é melhor, porque o que pode ser melhor para mim, para a pessoa que está ao lado, pode não. E isso acontece nos sim, sim, casais, sim, né? Podem ter o mesmo colchão e um pode adorar e o outro não. sim, sim. Hoje em Sim, dia já tem colchões que até regulam a temperatura, portanto, é nós isso que eu ia conseguimos ter a dizer. temperatura num determinado valor e a de outro noutra. Sim, sim. Portanto, Também já vi isso, que há colchões que conseguem fazer essa diferença, porque lá está, como nós temos também uma das coisas que faz com que consigamos adormecer é a temperatura que está ao nosso corpo. Se eu tenho tendência a ter uma temperatura maior, se calhar vou precisar de uma determinada temperatura e a pessoa que está comigo vai precisar de outra determinada temperatura. sim, porque a nossa E, temperatura não é igual, e nós todos, para favorecer o certo, aparecimento do sono, a nossa temperatura tem que descer 1 grau. A nossa temperatura central, não é a temperatura sim, não é por baixar a temperatura do quarto 1 grau que isto vai funcionar assim. Tanto que uma das coisas que as pessoas também fazem muito erradamente, quando nós temos as extremidades frias, hum, hum, as extremidades frias muitas vezes significa um bocadinho o contrário. É que nós temos que as aquecer
Quando nós aquecemos as extremidades, a nossa temperatura de base interior central vai diminuir. Portanto, funciona assim de forma contrária. Por isso é que muitas vezes quando temos as mãos frias não conseguimos adormecer. E não é porque estamos frios lá dentro, às vezes é o efeito contrário. E por isso é que aquecer as extremidades faz este efeito contrário e baixa-nos a temperatura. Sim, também acredito que seja por isso que não, o que estás a dizer é que à noite nós precisamos de diminuir 1 grau, mas normalmente uma das coisas que se diz que se pode fazer para adormecer melhor é o banho quente. Exato. Pode ser um bocado contraditório, mas é um bocado... Sim, é por causa deste efeito. Portanto, o calor depois tem que sair das extremidades e para isso depois acontecer, a nossa temperatura do corpo interna tem que descer. Portanto, favorece por causa disso. Certo. Sim, exatamente. Nós hoje já falámos um bocadinho da questão do café, falámos um bocadinho da questão das horas de sono e da importância de manter fixa, digamos, ou mais ou menos meia hora, o intervalo de dormir. Falámos da questão também um bocado da alimentação e do álcool. Tocámos também em alguns pontos em relação ao ambiente, a questão da luminosidade, seja dos dispositivos eletrónicos, seja da luz em si, e também tocámos brevemente na questão das almofadas e colchões. Achas que há assim mais algum ponto importante em relação ao sono e alguma, digamos, dica, seja geral, dificilmente vai haver uma dica geral para toda a gente, mas há alguns pontos importantes a serem, digamos, avaliados para melhorar a qualidade do sono? Sim, acho que em relação ao quarto há uma coisa que também não se fala muito e que não temos muito este hábito em Portugal, porque as nossas casas não estão preparadas para as temperaturas muito quentes e muito frias. A verdade é que não estão, que é, por exemplo, arejar o quarto, mesmo no inverno, abrir a janela para que haja alguma passagem. A qualidade do ar também é uma coisa que impacta o sono, que nós não damos assim muito valor. E nós, por exemplo, a cozinhar em casa, todas aquelas micropartículas vão acumular em vários sítios da nossa casa, inclusive é o quarto. Portanto, eu também diria para sim, para arejarem o quarto, mesmo a parte dos lençóis, para deixarem arejar, até para não haver o acumular de também micro-organismos nocivos. De resto, eu acho que tocámos a maior parte das coisas. O exercício físico também é muito benéfico para o sono, desde que não seja feito imediatamente antes da hora de deitar. Se bem que há certas pessoas que dizem que para eles funcionam antes, mas agora o último estudo que saiu dizia que se for até 1 hora antes, já não afeta assim tanto o sono como se pensava. Antigamente falava-se 2 a 3 horas, mas que pelo menos tem que se dar um período de tempo. Também acredito que dependa um bocadinho do tipo de exercício, não é? Claro. Se estamos a falar de yoga ou se estivermos a falar, sei lá, de crossfit, por exemplo, acredito que seja um bocado diferente um e outro. De resto, acho que a única coisa, e o exercício físico tem sempre um impacto positivo, mesmo seja a que horas for feito, beneficia sempre o sono, desde que não seja mesmo imediatamente antes de deitar. E depois é a exposição solar, que mesmo nestes dias nublados, as pessoas pensam que não faz efeito, mas o sol está lá, atrás das nuvens. Portanto, a exposição solar, mesmo que sejam dias chuvosos, conseguimos tomar o pequeno almoço, uma janela, ou se vamos para o trabalho de carro e conseguimos andar sem óculos de sol durante aquele bocadinho, são tudo coisas que vão contribuir para acertar o nosso ritmo circadiano e que no fundo vão dar um sinal de alerta ao nosso cérebro para nos preparar para o que aí vem. Portanto, é muito importante a exposição solar, a exposição à luz no princípio da manhã é fundamental. De resto, acho que já passámos assim um bocadinho por tudo. Sim, eu vi um podcast, acho que não foi um podcast vosso, foi um podcast em que ou tu ou a Bruna foram convidadas, em que resumiram um bocado estes pontos em 3 grandes áreas, que é o preparar o corpo, preparar o cérebro e o ambiente. E acredito que tocamos aqui em pontos que influenciam estes 3, a parte de preparar o corpo, a questão do álcool, do café, do exercício físico, preparar o cérebro, a questão não só dos estímulos que estamos a sujeitos, mas também a questão de falarmos brevemente do stress que temos durante o dia e o impacto que isso pode ter, obviamente. Uma das coisas que acontece é, eu trabalho muito com jogadores profissionais de póquer e acontece muito aos jogadores portugueses que acabam de jogar às 2 da manhã, não conseguirem dormir às 2h05. E é normal, porque estiveram a trabalhar, é como se num trabalho sei lá, de escritório, estamos a mudar essa janela para muito próximo a dormir. É normal eles estarem altamente estimulados e não conseguirem dormir e precisarem de mais conscientemente
arranjarem uma forma de acalmar o corpo e o cérebro, Sim. que normalmente se teria se tivéssemos mais tempo entre neste caso, acabar de jogar, acabar os torneios e ir dormir. Sim, mesmo eles têm que ter uma adaptação diferente, para já, no caso dos jogadores de póquer, mas há vários outros desportos onde também que se praticam muito tarde, com luzes muito intensas, e os jogadores acabam por se deitar muito tarde. Aí nesse caso depois também tem que se pensar, tem que se preparar um bocadinho as coisas. Muitas vezes fazer cestas mais perto da hora em que eles vão atuar pode ser muito benéfico, e aí não são cestas de 20 minutos, às vezes mais prolongadas, para fazer um ciclo de sono completo, pode depois também ajudá-los a estarem mais alerta e mais focados depois quando estão no desempenho das funções, até porque depois vão se deitar mais tarde, portanto eles não podem ter um horário muito normativo como tem a maior parte das pessoas que trabalham das 9 às 5, não é? Eles aí têm outro tipo de coisas que têm que ser feitas, porque de facto estão completamente desregulados. Certo, sim, aí eu estava-me a lembrar, o Dr. Tiago Sá fez um webinar para estes jogadores de póquer, e uma das coisas que ele referiu foi exatamente isso, porque pelo que eu percebo nós vamos acumulando essa pressão de sono, não é? E temos uma fase durante o nosso dia em que é natural a nossa performance estar no topo, e basicamente se os jogadores acordarem muito cedo, isso pode fazer com que a hora que eles estão efetivamente a performar, a jogar, eles não consigam estar focados porque é muito longe da hora que acordam. Isto é, já estão naquela fase em que a pressão do sono é maior. E uma das coisas que ele referiu foi exatamente isso, essa questão da sesta, para, digamos, colmatar um bocadinho, não poderem otimizar o horário, porque, digamos que a hora de performance deles vai ser mais à noite do que, por exemplo, num horário mais normal em que nós acordamos, sei lá, 7 da manhã e estamos a trabalhar das 8 até às 5, se calhar o nosso pico de performance vai estar dentro deste horário de trabalho, mas enquanto que se acordarmos muito mais cedo da hora que vamos começar a trabalhar, efetivamente, aí podemos ter mais dificuldade a ter esse pico de performance, e a questão da sesta pode ajudar nesse sentido. Sim, porque nós às 2 da manhã a nossa melatonina está a crescer para um pico que vai acontecer entre as 3 e as 4 da manhã, portanto nós não estamos alerta, é impossível estar no pleno das nossas capacidades com uma melatonina super alta e uma temperatura corporal que também está a baixar, ou seja, o que o corpo está a pedir é para ir dormir e não para estarmos a desenvolver uma coisa com altas capacidades cognitivas como é o póquer, e tem que estar a ler as jogadas, e portanto eu acho que aí é mesmo benéfico eles dormirem, porque senão não vão estar de todo. E depois também depende dos fusos horários, não é? Porque eles podem estar a jogar com pessoas que estão num fuso horário diferente e que estejam muito mais adaptadas do que a pessoa que teve que mudar de país ou de fazer, eu também não sei como é que funciona, mas temos que prever todo este tipo de coisas, porque há jogadores que podem estar no pleno das capacidades e outros que não, estão completamente descentrados, e acho que tem que se fazer uma adaptação anterior a isso. Sim, sem dúvida. E aí está-me a lembrar também que outro exemplo que o Dr. Tiago falou foi de jogadores dos Jogos Olímpicos que vão para o país onde é os Jogos Olímpicos mais cedo, precisamente para se adaptarem ao horário e para não estarem a competir a um horário que é completamente diferente de onde eles têm o pico de performance, digamos. Sim, e há um exemplo muito no lançador de peso que disse que às 9 da manhã era para estar na caminha, e que muita gente gozou. De facto, se a preferência dele, se ele for uma pessoa noctívaga, obrigarem-no a competir às 9 da manhã, ele não vai estar de facto no estado da capacidade dele, ele vai estar-se provavelmente até mais encaminhado para estar a dormir do que para estar ali a fazer desporto. Portanto, uma coisa que não se valorizou muito, até se gozou muito com isso, mas de facto tem influência. Felizmente agora o desporto começa a dar muito mais, seja que tipo de desporto for, começa a dar muito mais atenção a isto, mesmo no futebol feminino, aqui a parte do sono também foi muito focada, e elas tiveram muita atenção a isso, e eu acho que depois que se começam também a ver os resultados, obviamente que não é só por causa do sono que se tem bons resultados, mas é mais uma coisa que vai favorecer que elas estejam na máxima capacidade. Portanto, eu acho que felizmente isto já começa a acontecer, mesmo nos Jogos Olímpicos cada vez vai mais cedo para haver uma adaptação ao ambiente, e eu acho que isso de facto faz a diferença. Havia gente que antigamente chegava 2 dias antes e no outro dia estava a competir. Portanto, num país, se formos para o Japão ou se formos para a Nova Zelândia, não pode acontecer de todo. Sim, que é completamente diferente. Sim, faz todo sentido. E aí também entra a forma como nós começámos este podcast, que foi quando eu estava a dizer que não há muita associação de
o CEO tem que acordar às 4 ou 5 da manhã, mas se calhar esse mesmo CEO está-se a deitar às 9, 10 da noite, ou então, lá está, vai ter que comprometer outras coisas, numa delas provavelmente a saúde. Por isso, acho que é importante lembrar que não só a importância do sono, mas também depois, aquilo que nós estamos a falar hoje foi alguns pontos que podemos tentar começar a olhar para eles para melhorar efetivamente o nosso sono. Sim, claro. Felizmente isso dos CEOs também está a mudar um bocadinho o paradigma e começam cada vez mais a ligar ao sono, porque nenhum CEO tem nas plenas capacidades de dormir 4 horas por noite. Pelo menos, eu não queria estar numa empresa com um CEO que só dormisse 4 horas por noite, como certo. não gostava de estar a ser operada por um cirurgião que está de plantão 24 horas e que não dormiu. Portanto, eu acho que estas coisas temos que começar a dar atenção a isso, porque de certeza que os detalhes que se vão dar àquilo que se está a fazer nunca são os mesmos, e muitas vezes nos CEOs o que acontece muitas vezes é também o burnout, cada vez mais, porque é impossível manter esse ritmo durante muito tempo, especialmente em cargos onde haja uma tomada de decisão que é constante, e nós sabemos que a nossa tomada de decisão fica adormecida com a privação de sono, portanto está mais que comprovado. Sim. Eu queria acabar o podcast só com uma última questão, que é quando é que achas que é importante, porque nós aqui estivemos a falar de dicas práticas para melhorar o sono, mas claramente são muito individualizadas, mas quando é que achas que é importante uma pessoa procurar ajuda profissional? Sim, eu já falei um bocadinho disso. Portanto, para mim, quando a consequência da falta de sono se começa a refletir no nosso dia-a-dia, se estamos preocupados já com o nosso sono, se quando vamos dormir estamos muito ansiosos, já sabemos que não vão dormir, se é uma coisa recorrente, até quando vamos a um jantar estamos consequentemente a dormir, a dizer que se dormem muito mal, ou que nunca tive uma noite boa na minha vida. Isto para mim são logo fatores de alerta que tenham que levar a uma consulta de sono. Mas obviamente, se uma pessoa ressona, obrigatório consulta de sono. Ressonar não é normal em nenhuma idade, nem nas crianças, nem nos adultos, nem nos idosos. Em nenhuma idade ressonar é normal e deve ser visto, porque pode estar associado à apneia do sono ou a um aumento da resistência da via aérea superior. Se uma pessoa tem aquela dificuldade em adormecer, manter-se a dormir ou acordar cedo demais, deve ser vista. Sim. Se acordamos cansados, se temos sonolência excessiva durante o dia, a alturas inapropriadas, devemos ir a uma consulta de sono. Se temos comportamentos que não são normais de ter durante o sono, se acordamos a gritar, se podemos provocar lesões a nós e noutras pessoas, se temos um sonambulismo que é normal na infância, é uma coisa benigna e que se resolve com a idade, mas se é uma coisa que na idade adulta é persistente e acontece muitas vezes durante a noite, tanto sonambulismo como os terrores noturnos, se batemos na pessoa que está ao lado enquanto estamos a dormir, se fazemos coisas durante o sono das quais não nos lembramos, como cozinhar, como comer, e isto acontece, pessoas que cozinham refeições completas enquanto estão a dormir, é uma subforma de sonambulismo. Isto são tudo coisas que nos devem levar a uma consulta de sono. Mas lá está, por muito pequena que seja a coisa, se tem impacto, deve ser visto por um médico. Há várias especialidades de consulta de sono, as equipas são mesmo multidisciplinares. Claro que há umas áreas mais viradas para certo tipo de distúrbios, mas se formos a uma certa pessoa e ela vê que não é a pessoa indicada, ela passará para alguém da equipa que seja mais apropriado tratar, porque nós temos pediatras, temos dentistas, temos a fisioterapia, temos a osteopatia, que também já trabalha também problemas de sono, depois temos a pneumologia, a neurologia, a psiquiatria, a psicologia, temos uma panóplia de coisas, mesmo técnicos de sono, temos os neurofisiologistas, cardiopneumologistas, portanto é mesmo uma equipa muito grande, porque já se viu que o sono, no fundo, afeta tudo, um bocadinho de tudo, no nosso organismo, mesmo a cardiologia, temos cardiologistas também já a ligar a problemas de sono, e a boa notícia é que em Portugal nós temos muito bons médicos que são certificados e que são formados em medicina do sono, e se muitas vezes não fazem aquele clique com o primeiro médico, não se deixem ficar e pensar, olha, eu tentei isto e não resultou. Tenta ir a outro médico, porque às vezes a empatia que temos com uma pessoa pode ser muito diferente que temos com outra, e há bons e maus médicos em todo o lado, e há uns com que nós fazemos o clique e outros não, portanto não desistam à primeira contrariedade, e tentem outro tipo de especialidade, outro tipo de médico que vá de acordo, mas não se deixem ficar resignados e dizer que o problema não tem resolução, porque como eu disse no início do podcast, a grande maioria tem. Sim,
Sim, aí eu no site do Teu Mal é Sono, vocês têm lá uma lista de médicos, aquilo está dividido por zona do país, por isso também é um bom sítio para procurar os vários médicos que temos em Portugal, dependendo da Sim, zona em que nós aí cada temos os pessoa médicos estiver. que são certificados em Medicina do Sono pela Sociedade Europeia do Sono, que é uma certificação que Sim, fazemos, e é a nossa característica da seleção foi essa. Também existe uma competência em Medicina do Sono em Portugal, mas que é muito mais difícil conseguir ter acesso a todos os médicos que a têm, por isso nós optámos por esse critério, mas sim, qualquer um dos médicos aí teve que estudar para sim, ter a certificação, portanto sim, é um bom ponto de partida. certo. Uhum. E agora queria te perguntar só se querias partilhar mais algum projeto ou as tuas redes sociais Sim, sim. para as pessoas O poderem o encontrar. nosso projeto, apesar de eu estar aqui individualmente hoje representado, o projeto é feito por mim e pela Bruna. Portanto, não é só um projeto de uma pessoa, fazemos de facto tudo em conjunto. E o projeto é o Teu Mal é Sono, que é das duas, que eu, claro, aconselho a seguirem nas redes. Eu acho que nós vamos falando de vários assuntos nas redes sociais e acho que a linguagem está bastante simples para o público em geral, que é aquele que nos interessa. Como eu estava a dizer, nós de facto temos muito bons Uhum. profissionais em medicina do sono, mas por algum motivo a mensagem ainda não passa para a população em geral e o nosso objetivo é exatamente a literacia do sono. Nós no nosso site também temos imensa informação, temos inclusive PDFs que também podem descarregar de forma gratuita do que é o exame do sono, a polissonografia, quando é que se deve recorrer. E depois, tanto eu como a Bruna, também fazemos intervenções através do Teu Mal é Sono. Nós fazemos intervenção nas Uhum. empresas, em escolas, tanto um bocadinho por todo o lado onde acham que é importante, mas também fazemos várias ações de formações e workshops. Também temos os nossos próprios workshops para profissionais de saúde e para o nosso público em geral. Portanto, se tiverem interesse em comunicar connosco, podem nos sempre contactar pelo Instagram ou pelo Sim, nosso e-mail. Têm tudo lá nas redes sociais. E convido-os também a ouvir o nosso podcast, onde já vamos a caminho dos 70 episódios, portanto, onde temos os mais variados assuntos sobre o sono, e vão ver se algo encaixa nas vossas queixas. sim. Mais uma vez, Sofia, muito obrigada por teres aceito o convite e obrigada a ti e à Bruna pelo podcast e por todo o projeto em si, não só o podcast, mas também o livro e o Diário de Sono, porque acho que é muito, muito importante para começar a desmistificar um bocadinho o sono e também, lá está, para trazer, para ajudar as pessoas a conectarem-se com os médicos de sono, não só a importância, mas com os médicos caso seja necessário e não consigam minimizar ou solucionar aquilo que querem sozinhas. Por isso, muito obrigada a ti por estás aqui comigo hoje e às duas pelo projeto. Sim, claro, obrigado, eu agradeço. Eu também gostava de falar um bocadinho na Beatriz, que também nos tem ajudado muito na imagem. Se vocês verem, nós temos agora vários, na parte do merchandise que nós estamos a utilizar agora na altura do Natal, também temos uns desenhos incríveis feitos por ela e ela também tem sido uma grande ajuda e acho que também ajuda a passar a mensagem, é a forma como Sim. se passa. E ela também tem sido uma adição incrível aqui ao projeto, portanto também o meu obrigado a ela e à Bruna também por me manter nos eixos, porque a Bruna é um bocadinho a minha mãe aqui no projeto, e de facto sem ela era impossível fazer isto acontecer.